Durante quase uma década, ela foi mais do que uma babá. Ela foi a calma na verdadeira tempestade do príncipe George. Maria Teresa Turrión Borralho, a mulher discreta por trás dos sorrisos do jovem príncipe, de repente não estava mais lá. Sem despedida. Sem um adeus real. Apenas silêncio. Mas o que se seguiu chocou a todos. Por que agora? Sussurravam alguns. O que realmente aconteceu? Perguntavam outros. Por trás dos muros do palácio, algo havia mudado. E sua partida não foi o fim. Foi a faísca. Um momento de quietude que acendeu uma onda. E quando Maria finalmente se pronunciou, sua resposta não apenas surpreendeu a realeza, mas deixou o mundo inteiro atônito. Tudo começou silenciosamente no início de março de 2014. O príncipe George era apenas um bebê com apenas 8 meses. Seus pais, o príncipe William e a princesa Catherine, preparavam-se para uma importante viagem à Austrália e Nova Zelândia. Mas enquanto o público observava os preparativos reais, algo mais acontecia nos bastidores. Algo que mudaria silenciosamente a vida inicial do príncipe George de uma maneira transcendental. Eles estavam escolhendo alguém especial. Seu nome, Maria Teresa Turrión Borralho. Nascida na ensolarada Espanha e treinada na Inglaterra, no Norland College, uma instituição famosa por ensinar a cuidar de crianças de uma maneira que vai além do convencional. Lá, os estudantes aprendem de tudo, desde o cuidado do bebê até artes marciais. Não somos apenas babás, somos protetoras, diz a escola com frequência. Maria possuía todo esse conhecimento e mais. Tinha um sorriso sereno, mãos delicadas e conseguia se integrar à vida real sem fazer barulho. Usava o clássico uniforme marrom de Norland, um vestido impecável, luvas brancas e um pequeno chapéu combinando. Por fora, parecia uma babá normal, mas dentro do lar real, ela se tornou algo muito mais poderoso. Maria não foi escolhida apenas por sua excelente formação. Foi escolhida porque possuía algo raro. Sabia como manter a privacidade. Neste mundo, o silêncio é ouro, disse uma vez alguém próximo ao palácio. E foi exatamente isso que Maria trouxe. Em um mundo cheio de câmeras, repórteres e fofocas, ela permaneceu invisível. Não falou com revistas, não apareceu em programas, nem mesmo aparecia em fotos a menos que fosse absolutamente necessário. Ela estava lá, mas sempre em silêncio. Um antigo membro da equipe disse uma vez: "Ela não foi contratada apenas para cuidar de uma criança. Ela estava lá para proteger a infância dele." Cada manhã, antes que a primeira luz tocasse o céu sobre o palácio de Kensington, Maria abria suavemente a porta do berçário. Verificava a temperatura do quarto. Preparava suas minúsculas roupas sem uma única ruga. Colocava os brinquedos em seu lugar e preparava suas mamadeiras com esmero. Afastava as cortinas suavemente para que apenas um pouco de luz solar entrasse. Tudo era suave, lento e cheio de amor. Para o pequeno George, Maria se tornou a parte mais segura de seu dia. Ele ria com suas canções em espanhol. Corria para seus braços quando se sentia cansado. E um dia, de pé dentro de seu cercadinho, disse sua primeira palavra: "Baba." E não foram seus pais que a ouviram. Foi Maria. Ela não chamou ninguém. Inclinou-se, sorriu e sussurrou: "Eu te ouvi, meu pequeno." Assim, tornou-se um segredo silencioso entre eles. Um momento especial que ninguém mais compartilhou. Esse sussurro continha um mundo de significado, confiança, cuidado, amor. Desde aquele dia, seu vínculo ficou ainda mais forte. À medida que George crescia, de engatinhar a andar e fazer perguntas, Maria já não era apenas sua babá. Ela se tornou seu escudo silencioso. Sempre tranquila, sempre firme, nunca muito barulhenta e nunca muito longe. Ela era como um farol, disse outro funcionário. Sempre brilhando, nunca piscando. Mas mesmo com todo o seu silêncio, Maria deixou um eco sonoro no coração do príncipe George. E o amor que construíram naquelas salas tranquilas
moldou o menino em quem ele se tornaria. E isso foi apenas o começo de algo bonito. A paz no caos real. Ser a babá de uma criança real não é um trabalho comum. Não se trata apenas de ler histórias para dormir ou manter as coisas organizadas. Trata-se de entrar sorrateiramente em um mundo cheio de coroas, regras e câmeras, e de alguma forma fazê-lo parecer suave e seguro para uma criança que cresce nele. Foi exatamente isso que Maria Teresa Turrión Borrallo fez no momento em que entrou no Palácio de Kensington em 2014. Ela não foi escolhida apenas por uma boa lista de habilidades. Não, foi seu espírito sereno, seus olhos tranquilos e a forma como ela parecia entender o que uma criança precisava antes mesmo que ela dissesse. Desde o início, ela não trouxe apenas ordem. Ela trouxe algo raro e bonito, uma paz gentil em um mundo barulhento e brilhante. Sob os cuidados de Maria, tudo seguia um tipo de ritmo. Não era barulhento, não era ostentoso, apenas parecia certo. O café da manhã não aparecia por acaso. Ela chegava na mesma hora todas as manhãs. Os livros do Príncipe George não estavam simplesmente empilhados. Eles eram colocados exatamente como ele gostava, com as lombadas retas, as capas sorrindo para ele. Suas pequenas camisas eram dobradas de um jeito que lhe transmitia calma. Para qualquer um, essas coisas poderiam parecer insignificantes, mas para o Príncipe George eram imensas. Elas o faziam se sentir seguro. Às vezes, ele parava, tocava as bordas de seu pequeno suéter e sussurrava: bonito, como o suave som de seu coração agradecendo. Maria descobriu algo muito cedo. George gostava de saber o que aconteceria em seguida. Certa vez, ela disse calmamente a outra ajudante: ele se sente melhor quando o dia não o surpreende. Essa frase se tornou sua regra. Ela fez de seu mundo um lugar estável, como o suave tic-tac de um relógio. Mas o que ela lhe deu não foram apenas planos e padrões. Foi algo mais doce, uma espécie de magia suave. A babá por trás do sorriso real. Em seu segundo aniversário, em julho de 2015, o mundo viu fotografias de um menino sorridente, radiante e alegre. Mas o que ninguém viu foi Maria, logo atrás da câmera, agitando suavemente um pequeno ursinho de pelúcia e sussurrando palavras bobas em espanhol como cosita e carita feliz para fazê-lo rir de verdade. Ela não fazia isso pela foto. Ela fazia porque sabia o que o fazia sorrir do coração. Ela seguia todas as regras reais. Não falar com repórteres, não se gabar, não cometer erros. Mas dentro do berçário, ela construiu um espaço cheio de bondade. Maria não era sua mãe, mas se tornou algo que ninguém mais poderia substituir. Era a quem George recorria quando seu pequeno coração se sentia pesado demais para as palavras. Uma manhã, quando as coisas não estavam indo bem, George entrou no berçário batendo os pés, com as bochechas inchadas e os braços cruzados. Maria se ajoelhou, olhou-o nos olhos e perguntou com voz suave: você está se sentindo confuso ou apenas um pouco cansado? Ele a olhou, incerto, então balbuciou: frustrado? Maria deu-lhe um sorriso caloroso e assentiu: sim, isso mesmo, frustrado. Aquele pequeno momento deu a George algo poderoso, um nome para um sentimento. E foi assim que Maria o ajudou a crescer, não apenas em altura, mas em coração. Ela também trouxe seu próprio mundo para o dele. Ensinou-lhe frases doces em espanhol como gracias e buenos dias. Às vezes, mesmo antes de o sol nascer, ele se aproximava de fininho de seu quarto e sussurrava: buenos dias, Maria. Com um sorriso orgulhoso, feliz por se lembrar de suas canções e da maneira como ela corrigia suavemente suas palavras. Suas pequenas palavras se tornaram mais do que apenas sons. Elas se tornaram segredos que só eles compartilhavam. O adeus que ninguém esperava. Quando o príncipe George completou 5 anos, em julho de 2018, Maria havia se tornado muito mais do que alguém que cuidava dele. Era seu lugar tranquilo, seu espaço para ser ele mesmo. Depois da festa real,
Com convidados, câmeras e todos os grandes momentos habituais, Maria esperou em silêncio com 2 pequenos cupcakes e um minúsculo presente embrulhado em papel macio. "Você fez?" perguntou George com os olhos arregalados. "Sempre", disse Maria, colocando um em sua mão com uma piscadela. Em um mundo cheio de coroas brilhantes e regras, Maria criou um pequeno mundo onde George podia simplesmente rir, montar quebra-cabeças e adormecer com canções suaves flutuando pelas paredes do berçário. Mas mesmo as partes mais suaves de uma história podem tomar um rumo repentino. Até as canções de ninar mais tranquilas podem levar a surpresas que ninguém viu chegar. E logo Maria, a mulher discreta que permanecia nos bastidores, se tornaria o centro de algo que abalaria a família real de uma maneira inesperada. Uma tranquila manhã no início de 2024, Maria Teresa Turrion Borralo foi convidada a entrar em um pequeno quarto privado no fundo do Palácio de Kensington. Não houve grandes palavras, nem um silêncio pesado, apenas uma suave sensação de que algo importante estava prestes a terminar. Sentados ali, esperando, estavam o príncipe William e a princesa Catherine. Seus olhos eram gentis, seus sorrisos suaves. Esta não era uma conversa qualquer. Era o adeus que ela sabia discretamente que chegaria um dia. Durante quase 10 anos, Maria tinha sido a mão firme que guiou os primeiros anos do príncipe George. Mas agora, era hora de as coisas mudarem. Segundo alguém próximo ao palácio, suas vozes eram quentes e cheias de carinho. Catherine olhou para Maria e disse com uma voz que tremeu um pouco: "Você ajudou a criar nosso filho. Seremos sempre gratos." William acrescentou: "O que você fez por George significa mais do que podemos dizer." E então vieram as palavras para as quais Maria havia se preparado silenciosamente. William falou suavemente: "Ele cresceu. Não precisa mais de uma babá da mesma maneira." Maria assentiu, tranquila e elegante como sempre. Ela sabia que este dia chegaria, mas ouvi-lo ainda apertou algo em seu peito. George estava passando para novos professores e lições. O trabalho que antes foi tão necessário havia chegado a um fim tranquilo. Mais tarde, naquele dia, Maria subiu as escadas, passando por paredes familiares para visitar o quarto do príncipe George pela última vez. Lá dentro, George estava sentado perto da janela, com lápis de cor espalhados como sempre. Quando a viu, levantou-se lentamente e deixou seu desenho de lado. "Mamãe me disse ele em voz baixa. Eu não quero que isso termine." Maria se ajoelhou ao lado dele, assim como havia feito tantas vezes. Tocou seu ombro suavemente e disse: "Você está crescendo, está tudo bem agora." Nenhum dos dois chorou. Não era necessário. O momento disse tudo. Naquela noite, quando os corredores do palácio estavam em silêncio, Maria arrumou seu pequeno quarto escondido em um canto da ala da equipe. Ela não levou muito, apenas alguns livros, um velho cão de pelúcia que uma vez comprou para George durante uma viagem à Escócia e um pequeno desenho que ele havia feito quando tinha 5 anos. Ela também deslizou seu diário pessoal em sua bolsa, um pequeno livro cheio dos momentos secretos que nunca havia contado a ninguém. Na manhã seguinte, enquanto a luz dourada tocava as paredes do palácio, Maria e George tomaram café da manhã juntos pela última vez, apenas os dois, em seu tranquilo lugar habitual. Antes que ela se levantasse para ir, George lhe entregou um presente. Era um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro, havia um simples caderno marrom. Na primeira página, escrita com sua letra cuidadosa, estavam as palavras: "Obrigado por ser minha primeira professora." Maria sorriu, beijou o topo de sua cabeça e permaneceu em silêncio. Algumas despedidas não precisam de palavras, ela havia dito a si mesma. Naquela tarde, Maria deixou o palácio da mesma maneira que chegou quase uma década antes, pela entrada dos fundos, em silêncio, sem chamar a atenção. Sem repórteres, sem flashes, sem grandes discursos. Apenas um passo tranquilo,
em direção a um novo começo, carregando anos de lembranças perto de seu coração. Mas o que acontece agora com a mulher que ajudou a moldar o coração de um futuro rei? Fique atento para descobrir uma vida própria. Quando Maria Teresa Turrión Borralho se afastou discretamente do Palácio de Kensington em 2024, não houve luzes piscando, nem manchetes, nem um livro cheio de segredos. Ela partiu assim como havia servido durante quase 10 anos, com graça, silêncio e profundo respeito. Seu novo mundo era um pequeno e tranquilo apartamento escondido em uma área pacata do oeste de Londres. Para trás, ficaram os brilhantes pisos do palácio e as grandes vozes que ecoavam pelos longos corredores. Agora, suas manhãs começavam com o suave clique de uma chaleira fervendo e o zumbido distante dos ônibus que passavam por sua janela. As manhãs agitadas, os planos do berçário e as canções de ninar não faziam mais parte de seus dias. Em vez disso, havia quietude, e no início o silêncio parecia estranho. Seu corpo ainda acordava às 5h30 da manhã, esperando o som dos pequenos passos de George ou uma batida suave com um cronograma na mão. Mas nada veio, apenas paz. E pela primeira vez em anos, Maria não preencheu o silêncio. Ela o deixou sentar ao lado dela. Uma madrugada, ela abriu seu diário e, com letra esmerada, escreveu em espanhol: "Deixa silêncio que o silêncio te ensine." Isso não era tristeza. Isso era descanso. Seu coração havia passado tanto tempo batendo no ritmo da vida de outra pessoa. Agora estava aprendendo seu próprio ritmo novamente. Às vezes, chegavam mensagens do palácio, formais, amáveis e breves. Pequenas notas sobre o trabalho escolar de George ou gestos silenciosos que diziam mais do que as palavras. Um dia, um pacote simples chegou à sua porta. Dentro, havia um pequeno suéter azul desgastado e um desenho amassado de um cachorro feito com giz de cera. As letras eram desorganizadas, as linhas tortas. Era claramente obra de George. Não havia cartão, nem mensagem, apenas isso. Maria levou o desenho ao peito e sussurrou: "Obrigada." Não era um adeus. Era um agradecimento pelos belos anos dos quais ela havia feito parte. Ela nunca procurou o centro das atenções, nem em entrevistas, nem contratos com revistas, nem segredos compartilhados em sussurros. Seu silêncio não era por medo, era porque ela a amava. A infância de George nunca foi dela para contar. Era um tesouro silencioso que ela guardava em segurança em seu coração, mas também não se escondeu. Maria voltou lentamente ao seu antigo mundo. Reencontrou-se com amigos do Norland College. Juntou-se a um grupo de babás aposentadas para tomar chá, ouvindo mais do que falando. Quando alguém perguntava: "Você sente falta?", sua resposta era sempre gentil e honesta: "Claro." 3 meses depois, chegou a ligação que ela nunca pensou que receberia. Era o palácio. George estava prestes a começar algo grande. Sua primeira turnê pública oficial, um grande passo, e ele tinha um pedido. Ele queria Maria, apenas por uma semana. Sem notícias, sem câmeras, só ela. "Só você", a voz havia dito. Ela retornou da única maneira que conhecia, pela tranquila porta dos fundos pela qual havia passado tantas vezes antes. George estava mais alto agora, seu rosto um pouco mais velho, mas o brilho em seus olhos ainda era o mesmo. Lado a lado, eles revisaram sua agenda, verificando sua rotina como costumavam fazer. Parecia deslizar para uma velha canção, uma que ambos conheciam de cor. Antes de ir, George lhe entregou um papel dobrado sem dizer palavra. Na viagem de trem para casa, Maria o abriu. Dentro havia um desenho de um cachorro novamente, igual ao de antes. Mas desta vez, uma palavra estava escrita na parte inferior com a letra de George: Maria. Não havia bilhete, nem razão, apenas a imagem. Um pequeno presente que falou mais alto do que qualquer despedida. A maioria das pessoas pensou que essa era a página final na história de Maria. Mas ela não havia terminado. Ainda não.
Nos meses seguintes, ela começou algo que saiu diretamente de seu coração. Ela o chamou de mãos tranquilas. As mesmas palavras que usava para dizer suavemente a George quando seu mundo parecia muito barulhento. Mãos tranquilas, George. Ela costumava sussurrar, com doçura, colocando a mão sobre a dele. Respire. Você está seguro. Agora, essas mesmas palavras estavam ajudando outros. Seu programa oferecia a babás aposentadas e prestes a se aposentar um lugar para descansar, aprender e se sentir valorizadas. Oferecia aulas, conversas calorosas e um espaço para se sentirem plenas novamente. Maria nunca contou histórias sobre seu tempo no palácio. Não precisava. A forma como ela olhava para as pessoas, a forma como ela ouvia com total atenção, isso por si só contava uma história. Alguém disse uma vez: ela não fala sobre isso, mas quando você está perto dela, você sente. Algo tranquilo, algo bom, um vazio no palácio. O adeus silencioso e suas consequências. Momentos depois da despedida. Depois que Maria Teresa Turrion Borralho se afastou discretamente do Palácio de Kensington no início de 2024, a vida dentro da casa dos Cambridge não parou, nem por um momento. Tudo continuou avançando, suave e constante, assim como sempre havia feito. A agenda real seguiu seu curso, limpa e brilhante. Novos rostos começaram a preencher os espaços que ela uma vez ocupou. Pessoas cuidadosamente escolhidas para guiar o príncipe George em direção ao seu futuro como rei. Treinadores de oratória, especialistas em comportamento e conselheiros educacionais se juntaram à sua rotina diária. Cada um tinha um trabalho a fazer. Ajudá-lo a falar com confiança, ensiná-lo a se posicionar corretamente, a sorrir no momento perfeito. Essas mudanças vieram rapidamente. No verão, os dias de George eram muito diferentes. Seu calendário estava cheio, havia mais visitas públicas, mais discursos para ensaiar e mais fotos onde ele se mantinha ereto, dizia palavras educadas e mostrava o sorriso real. Para quem o observava de fora, ele parecia o príncipe jovem perfeito, impecável, preparado e cheio de promessas. Mas por trás das altas portas do palácio, algumas pessoas começaram a notar uma mudança silenciosa. Aqueles que viram George crescer, de uma criança que ria no berçário a um rapaz que agora se postava diante das câmeras, sentiram que algo havia mudado. Ele continuava gentil, continuava suave, mas agora mais tranquilo, mais calado de uma maneira que não podiam nomear. O brilho em seus olhos, os súbitos acessos de riso, as piadas bobas que uma vez enchiam os corredores do berçário, essas coisas pareciam menos frequentes. Um antigo funcionário do palácio sussurrou uma vez: o calor daquele quarto desapareceu no dia em que ela foi embora. Não era um insulto à nova equipe, eles eram hábeis e sinceros. Mas Maria havia trazido algo diferente, algo que não vinha com manuais de treinamento ou títulos de trabalho elegantes. Ela havia dado a George uma sensação de segurança, a sensação de que, não importa quão grande o mundo se tornasse, alguém o entendia. Não apenas cuidava dele, ela era parte dele. Embora George nunca tenha falado em sentir falta dela, pequenos sinais estavam lá. Ele frequentemente carregava um pequeno caderno de couro, o mesmo que Maria lhe havia dado em seu último dia. Dentro havia páginas cheias de sua caleta, mensagens curtas, desenhos doces e pequenas histórias que ela havia escrito para ele ao longo dos anos. Ele nunca as mostrou a ninguém, mas às vezes, quando o palácio ficava muito agitado ou quando as câmeras piscavam demais, ele segurava aquele caderno em silêncio. Apenas sentir seu peso parecia trazer-lhe paz. Era como se ela ainda estivesse lá sussurrando: mãos tranquilas, George. Exatamente quando ele mais precisava. Um legado inapagável. O coração de um príncipe. O príncipe William e a princesa Catherine nunca disseram que lamentaram a decisão. Eles a haviam tomado por amor, confiando que George estava pronto para o próximo passo. E talvez estivesse.
Mas alguns próximos à família se perguntavam se algo havia se perdido no caminho. Não em sua formação, mas em seu coração. Porque quando alguém se torna parte do seu mundo tão suavemente, tão profundamente, sua ausência não apenas deixa um espaço, mas ressoa. E o eco de Maria era forte. Ela nunca levantou a voz, nunca buscou o protagonismo. No entanto, sua presença era poderosa. Ajudou a moldar o menino por trás da coroa. O menino que ainda guardava suas histórias, ainda lembrava suas canções, ainda carregava seu amor em um pequeno livro silencioso. Um assistente do palácio disse uma vez: ela não apenas ajudou a criar um príncipe, ela lhe deu um começo seguro. Maria não precisava de reconhecimento. Nunca perseguiu a atenção. Mas sem uma única manchete, ela havia criado algo duradouro. Um legado silencioso envolto em canções de ninar, abraços e palavras sussurradas, deixando uma marca indelével. A simples verdade: Maria Teresa Turrión Borralho nunca usou uma coroa real e nunca desejou uma. Sua história não foi construída sobre a fama ou títulos elegantes. Ela foi tecida nas canções tranquilas, que cantarolava na hora de dormir, nos pequenos pés que ajudou a guiar por um suave tapete de berçário, e nas doces palavras em espanhol que sussurrava ao príncipe George, palavras que só os dois realmente entendiam. Enquanto o mundo olhava para George e via um futuro rei, Maria via algo muito mais precioso. Ela via uma criança aprendendo a sentir, a fazer perguntas e a abrir seu coração. Dentro dos grandes muros do Palácio de Kensington, seu amor o moldou de maneiras suaves e invisíveis. Mesmo depois que ela arrumou suas poucas coisas e saiu pela tranquila porta da equipe no início de 2024, seu toque permaneceu como um suave eco que nunca desapareceu completamente. Na escola, os professores de George começaram a notar pequenas coisas surpreendentes, coisas que nenhum currículo havia ensinado a ele. Um professor discretamente compartilhou: ele é tão atencioso. Quando alguém parece chateado, ele percebe imediatamente. Essa gentileza não veio de livros ou lições. Veio de Maria. Ela passou anos ajoelhada ao lado dele depois de dias difíceis, perguntando suavemente: seu coração está pesado ou você está apenas com sono? Ela o ajudou a encontrar nomes para sentimentos que muitas crianças não conseguiam explicar. Ela lhe mostrou que ser corajoso não significava esconder as lágrimas e que o amor não precisava ser barulhento. Podia sussurrar. Podia sentar perto, pegar sua mão e simplesmente estar ali. Mesmo depois que ela se foi, suas lições permaneceram. Em casa, George continuava fazendo as mesmas perguntas curiosas que ela costumava responder com paciência e admiração. Por que as pessoas nos cumprimentam assim? Perguntou um dia, espiando pela janela do carro. Outra vez, ele se perguntou: todas as crianças têm que usar uniformes na escola? E quem escolhe as pessoas responsáveis pelo país? Mas agora as vozes que respondiam não eram as de Maria. As respostas vinham de pessoas diferentes, bem-intencionadas, cuidadosas e corretas. Mas não tinham a mesma doçura, a mesma centelha que as de Maria. A maneira dela havia sido diferente. Ela não apenas dava fatos, ela dava calor. Ela olhava o mundo através dos olhos de uma criança. Então, com suavidade, ajudava George a compreendê-lo, uma pergunta tranquila de cada vez. Alguém disse uma vez: o melhor tipo de professor não apenas preenche sua mente, mas abre seu coração. E foi isso que Maria havia feito. Não com grandes discursos ou momentos grandiosos, mas com um amor tranquilo e constante. Embora não estivesse mais nos corredores do palácio, ela havia deixado algo que ninguém mais podia substituir. Um presente profundo e silencioso no coração de um menino que crescia para ser um príncipe. A voz de Maria Teresa Turrión Borralho nunca desapareceu. Simplesmente se tornou mais tranquila, mais suave, transformando-se em um suave sussurro que o príncipe George
carregava bem dentro de si. Mesmo quando ela não estava ao seu lado, suas lições permaneceram. Ela ainda o estava guiando, ainda o estava ajudando a crescer, não com sua presença, mas com a lembrança de seu amor. Um adeus que permanece. Seu trabalho nunca foi feito para ser visto pelo mundo. E essa era a sua beleza. As partes mais poderosas do que ela deu não foram barulhentas nem públicas. Elas aconteceram na tranquilidade, em segundo plano, e na forma como ela moldou suavemente o coração de um jovem. Maria não apenas havia cuidado de George. Ela se tornou a voz em seus pensamentos, aquela que ele se lembraria muito depois que as pessoas parassem de dizer o nome dela. 6 meses depois que ela deixou o palácio, chegou uma última carta. Estava escrita à mão pelo príncipe William e pela princesa Catherine. As palavras eram calorosas e cheias de gratidão. Maria leu a nota uma vez, sorriu um pouco e a colocou suavemente junto a um esboço amassado de um cachorro, um que George havia desenhado quando pequeno. Guardou ambos em uma gaveta que raramente abria. Sem lágrimas, sem grandes sentimentos, apenas um silencioso suspiro de paz. E então, como sempre, Maria seguiu em frente com graça e silêncio. Dedicou seu tempo e cuidado a outros, escolhendo ajudar babás mais jovens. Ela as guiou através das profundas emoções que envolvem criar filhos que não pertencem apenas a famílias, mas à história. Ela nunca falou de seu tempo no palácio, nunca se gabou, nunca deu pistas, mas tudo o que ensinou veio desses anos. Um dia, uma nova babá perguntou nervosamente: "Como você se despede de uma criança a quem você entregou seu coração?" Maria deu-lhe um sorriso suave e respondeu docemente: "Deixar ir não significa que o amor pare. Significa simplesmente que você acredita que ele continua importante mesmo quando você está longe." A marca de Maria no Príncipe que Floresce. No final de 2024 e início de 2025, George assumia mais papéis públicos. Ele se mostrava um pouco mais alto. Falava com uma calma além de sua idade. O mundo via uma criança se tornando um jovem membro da realeza. Mas quem prestava atenção via algo mais. Notava os pequenos e silenciosos sinais. O fio tranquilo de Maria ainda tecido nele. Ele ouvia atentamente antes de falar. Confortava outros com uma suavidade que parecia mais antiga que sua idade. E em muitos eventos escolares, ainda era visto segurando aquele pequeno caderno de couro, o mesmo que Maria lhe deu quando se despediu. Em um evento, George se aproximou de um convidado e lhe entregou um desenho de um cachorro feito à mão. Ninguém ao seu redor deu muita importância, mas para qualquer um que conhecia seu passado, era uma clara lembrança dos pequenos desenhos que ele uma vez fez só para Maria. Sua despedida nunca tinha sido barulhenta. Não precisava ser. Foi o tipo de adeus que perdura, o tipo que se esconde em como uma criança vê o mundo e como ela retém as lágrimas para o bem de outra pessoa e como ela assume pesadas responsabilidades reais com uma inesperada gentileza. Maria nunca buscou manchetes ou aplausos. Seu dom era mais tranquilo, mais profundo, desses que não desaparecem. Ela deixou algo para trás. Não em histórias, mas no coração de uma criança. Uma presença silenciosa que nunca se foi. Falando do coração do menino, vamos explorar um pouco sobre a vida de George como uma criança alegre. O futuro rei da Inglaterra, o príncipe George, é uma criança curiosa e alegre, cheia de energia e travessura. Um dia ele usará a coroa como rei do Reino Unido. Como o filho mais velho do príncipe William e da princesa Catherine, George esteve no olho do público desde o início. No entanto, seus pais, gentis e ferozmente protetores, fizeram o possível para dar a ele o tipo de infância que toda criança merece. Tranquila, simples e cheia de alegria real, longe das câmeras. Mesmo assim, o mundo viu momentos da jovem vida de George, especialmente durante os grandes eventos reais. Ele permaneceu em silêncio durante o funeral de sua bisavó, a Rainha Elizabeth, e depois sorriu ao lado de sua família na coroação de seu avô,
o rei Charles. Nesses momentos, com suas pequenas mãos cuidadosamente coladas ao lado do corpo, George lembrou ao mundo que está crescendo, não apenas em tamanho, mas em graça. Um nascimento marcado pelo destino. Ele nasceu em 22 de julho de 2013, no mesmo hospital onde seu pai havia nascido anos antes, o St. Mary's Hospital, em Londres. O mundo observou com ternura como a princesa Catherine saía, segurando seu recém-nascido perto. E lá estava o príncipe William, sorrindo amplamente e nervoso, sussurrando. Ele já tem uma voz forte, enquanto o bebê emitia um choro poderoso. É um cara bem gordinho, acrescentou William com uma risada, ainda sem ter certeza de como nomear seu primogênito. Quando os repórteres perguntaram a quem o bebê mais se parecia, William simplesmente respondeu: "Ainda estamos descobrindo isso." Então ele fez uma pausa, olhou para o bebê com admiração e disse em voz baixa: "É avassalador. Acho que todo pai conhece esse sentimento. É simplesmente muito especial." 2 dias depois, o nome foi finalmente compartilhado com o mundo. George Alexander Louis. Um nome tão suave quanto forte. O nome George tinha profundas raízes reais. Embora não seja confirmado, muitos acreditam que ele foi nomeado em homenagem ao rei George VI, seu bisavô, o monarca tranquilo e constante que liderou a Grã-Bretanha através da tempestade da guerra e passou a coroa para sua filha, a jovem Rainha Elizabeth. Esse nome continha história, dignidade e esperança. E agora pertencia a este pequeno menino de olhos curiosos. Seu nascimento não foi apenas um momento feliz. Foi um ponto de virada na história real. Pela primeira vez desde o reinado da Rainha Victoria, havia 3 herdeiros diretos vivos ao mesmo tempo. O príncipe Charles, o príncipe William e agora o príncipe George. Era uma foto emoldurada no destino. Algo mais havia mudado silenciosamente também. Apenas 2 anos antes de George nascer, a lei de sucessão real havia mudado. Sob a nova regra, se George tivesse nascido menina, ela teria permanecido como a próxima na linha de sucessão, não seria mais afastada por um irmão mais novo. Dessa forma, George chegou em um momento de transformação real, onde mesmo as tradições centenárias estavam aprendendo a crescer. A dualidade de um príncipe. Desde o início, as pessoas se sentiram atraídas por ele. "Há algo nele", disse uma vez um observador real. Mesmo quando bebê, ele tinha aquele brilho. Mas enquanto o mundo via um príncipe, Maria Teresa, a mulher que permanecia em segundo plano, via alguém mais primeiro, uma criança. Uma criança que precisava de calor, estabilidade e amor antes de poder compreender o dever. E assim, mesmo enquanto as câmeras brilhavam e as multidões aplaudiam, George aprendeu a equilibrar ambos os mundos. Ele é uma criança que cresce entre histórias para dormir e cerimônias reais, entre lápis de cor e coroas. E graças às vozes constantes ao seu redor, como as de seus pais e a de Maria, ele está aprendendo a trilhar essa linha com tranquila confiança. Um dia, ele será rei. Mas hoje, ele ainda é o menino pequeno que uma vez desenhou cachorros em pedaços de papel, que sussurrou canções de ninar em espanhol para a mulher que lhe ensinou o significado da calma. As primeiras fotografias oficiais do bebê George não foram tiradas por um fotógrafo real nem apareceram em revistas brilhantes. Em vez disso, vieram do simples clique de uma câmera segurada por seu avô, Michael Middleton, no tranquilo jardim da casa da família em Bucklebury. O momento foi pacífico, assim como seus pais esperavam que fosse, longe das luzes piscantes e das multidões que gritavam. Em uma entrevista por aquela época, o príncipe William sorriu ao falar de seu filho recém-nascido. "Ele já é um pouco atrevido", disse com uma risada suave, insinuando o espírito brincalhão que logo se tornaria evidente para o mundo. William também admitiu algo que todo pai de primeira viagem entende. George não gostava muito de dormir. "Tem sido difícil", confessou suavemente. "Mas estamos resolvendo.
Aquelas primeiras noites de insônia foram difíceis, mas o amor sempre encontrou uma maneira de levá-los adiante. Felizmente, em pouco tempo, George começou a estabelecer um ritmo melhor. O sono veio mais facilmente. Em agosto de 2013, pouco depois do nascimento de George, Catherine fez sua primeira aparição pública. Ela parecia tranquila e radiante, e quando perguntada sobre seu filho, a princesa Catherine esboçou um sorriso de alívio e disse: "Ele está dormindo agora. Espero que continue assim por mais um tempo." Por trás de sua voz estava a silenciosa esperança de toda mãe de que a paz durasse um pouco mais. Para outubro daquele ano, George foi envolto em branco para seu batismo. O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, conduziu o serviço sagrado enquanto a rainha Elizabeth II e os membros da realeza de alto escalão observavam. Não foi apenas um momento familiar. Foi a história em movimento, lembrando a todos o quão estreitamente este pequeno menino estava ligado ao futuro da coroa. Quando George completou 8 meses, ele já fazia sua primeira aparição pública no exterior. Durante a turnê oficial de seus pais pela Nova Zelândia em 2014, George se juntou a um grupo de brincadeira em um edifício governamental. O cenário evocava silenciosos ecos do passado. Décadas antes, um bebê príncipe William havia sido filmado engatinhando no mesmo gramado com a princesa Diana e o príncipe Charles. Agora era a vez de seu filho, rindo sob o sol e encantando aqueles ao seu redor. À medida que George começou a aparecer mais frequentemente em eventos reais, seu pai lembrou as dolorosas lições de sua própria infância. William havia visto em primeira mão o que a constante pressão da mídia podia fazer, especialmente com sua mãe. Por causa disso, ele e Catherine se mantiveram firmes em proteger seus filhos. "Queremos que eles cresçam se sentindo seguros", William disse uma vez a um amigo. Quando 2 fotógrafos freelance começaram a seguir George e sua babá muito de perto, William e Catherine tomaram medidas. Eles iniciaram um desafio legal, acusando os fotógrafos de espionagem e assédio. Isso aconteceu pouco depois do nascimento da princesa Charlotte em 2015, tornando sua determinação de proteger ambos os filhos ainda mais forte. Em maio daquele ano, o pequeno George pegou a mão de seu pai com força, enquanto caminhavam para o hospital para conhecer sua irmã recém-nascida. Ele sorriu e acenou para a multidão com o charme inocente que só uma criança pequena podia oferecer. Mais tarde, durante o batismo de Charlotte, George compareceu com sua família mais uma vez. A caminhada até a capela se tornou longa para suas pequenas pernas, e em um momento ele estendeu a mão. Sem dizer palavra, William o levantou e o carregou perto. A vida como príncipe. Entre 2015 e 2017, a família viveu tranquilamente em Norfolk, onde George foi matriculado em uma creche Montessori. Era o mesmo tipo de escola que William e Harry haviam frequentado quando crianças. O ambiente era simples, centrado na criança e rico em aprendizado através da brincadeira. George estava prosperando. Um momento inesquecível ocorreu em 2016, quando George, usando seu aconchegante roupão e chinelos, ficou acordado até tarde para conhecer um convidado especial, o presidente Barack Obama. Ao lado de Michelle Obama, o presidente se ajoelhou para cumprimentá-lo, aparecendo de roupão. "Isso é rebeldia real", brincou Obama mais tarde, claramente encantado com a saudação casual do pequeno príncipe. Para 2017, George estava pronto para a escola primária em Londres. Dando a mão do príncipe William com firmeza, ele cruzou os portões da escola pela primeira vez. Sua mãe não pôde acompanhá-los naquele dia. Ela estava descansando em casa, grávida do bebê Louis. Embora parecesse um pouco inseguro, George deu cada passo com tranquila bravura. Ele conheceu seu novo irmão em 2018, chegando ao hospital mais uma vez, desta vez, com a princesa Charlotte ao seu lado. Enquanto a multidão aplaudia, George esboçou um sorriso tímido e desapareceu pelos portões com seu pai. Mais tarde, naquele ano,
George estava com sua família na varanda durante o Trooping the Colour. Enquanto os aviões rugiam e as bandeiras tremulavam, ele acenou, riu e apontou para o céu. No entanto, em todos os momentos públicos, uma coisa ficou clara. Seus pais continuavam protegendo-o com suavidade e ferocidade do pesado peso da vida pública. A tranquila força do príncipe William guiou cada passo da jornada de seu filho. Ele sabia o que era crescer cercado de pressão. Assim, quando George se aproximava demais da beirada da atenção, William simplesmente estendia a mão e sussurrava: "Fique perto." E George sempre o fazia. Mais tarde, naquele mesmo ano, o jovem George foi visto rindo e brincando com seus primos reais. Sua natureza brincalhona iluminava cada cena, embora nem todos compartilhassem seu gosto musical. Durante um evento público, Savannah Phillips, neta da princesa Anne, foi flagrada brincando suavemente com George, colocando a mão sobre a boca dele durante sua entusiástica tentativa de cantar o hino nacional. A multidão riu, e até George riu sem se importar. "Ela só está brincando", sussurrou com os olhos brilhantes. Pouco depois, o mundo vislumbrou o crescente papel de George dentro da família real. Ele e sua irmã Charlotte apareceram em público pela primeira vez com seu irmãozinho Louis durante o batismo dele. Enquanto Louis era o centro das atenções, George se manteve tranquilo, sua pequena mão segurando firmemente a de Charlotte. "Olha, é o bebê Lou", sussurrou com orgulho, mostrando o caloroso afeto de um irmão mais velho. Um novo lar, uma nova escola e a sombra do luto real. Para 2022, George, Charlotte e Louis foram matriculados em uma nova escola, Lambrook, aninhada na paisagem rural de Berkshire. Essa mudança ocorreu depois que William e Catherine decidiram realocar a família para Adelaide Cottage, uma casa mais tranquila perto do castelo de Windsor. "Queremos que eles cresçam com espaço para correr, para respirar", William teria dito. Lambrook oferecia exatamente isso. Localizada em mais de 5 acres, tinha piscina, campo de golfe e até colmeias para as crianças explorarem. Para Catherine, apicultora amadora, era um lugar perfeito para seus pequenos se sentirem livres e curiosos. Mas poucos dias depois que George começou em sua nova escola, a família recebeu uma notícia devastadora. Sua bisavó, a rainha Elizabeth II, havia falecido. Em seu funeral de estado, o então menino de 9 anos permaneceu ao lado de seus pais com tranquila dignidade. Vestido de luto formal, George já não era apenas um jovem membro da realeza que cumprimentava a multidão. Agora, ele era parte de algo mais profundo, algo mais pesado. "Ele entende mais do que pensávamos", compartilhou discretamente uma fonte. Estava claro mesmo em sua idade que George começava a compreender o peso da vida que o esperava. Primeiros passos, rumo à coroa. Para 2023, na coroação de seu avô, o rei Charles, George assumiu seu primeiro dever cerimonial, servindo como pajem de honra. No balcão do Palácio de Buckingham, ele se manteve entre o rei e seu pai, o príncipe William, todos em trajes reais. Embora seu irmão mais novo, Louis, pulasse e acenasse ao seu lado, George se manteve imóvel, orgulhoso e sereno. Ainda assim, aquele brilho de alegria não o havia abandonado. Ele sorriu calorosamente para as multidões que aplaudiam abaixo. "Ele está crescendo, mas não perdeu aquela centelha", disse discretamente um assistente real. Aquela suave mistura de humor e graça não foi um acidente. Era algo que ele havia observado diariamente em William e Catherine. Não apenas ensinaram, eles viveram. "Seja gentil mesmo quando ninguém estiver vendo", William dizia frequentemente ao filho, e isso se mostrava. Ao longo de 2024, a família se inclinou mais para eventos reais descontraídos. Em maio, eles participaram do Big Help Out, um dia de voluntariado ligado à coroação do rei Charles. Enquanto o fogo crepitava e as estrelas piscavam, George sorriu ao lado de seu pai, com um marshmallow na mão.
Naquele momento tranquilo e comum, ele não era apenas um príncipe. Ele era um menino aprendendo o que realmente importa: o amor, o riso e uma mão em seu ombro que diz: "Você está indo muito bem." Este é apenas o começo de uma história que promete desvendar verdades ocultas. Compartilhem suas teorias e opiniões nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para não perderem nenhum detalhe deste drama real. Antes de ir, certifiquem-se de clicar no vídeo que aparece em sua tela para aprofundar nos bastidores deste mistério explosivo. Mistério explosivo. Mistério explosivo. Mistério explosivo. Mistério explosivo. Mistério explosivo.